Como vai, pessoal? Hoje eu vou mostrar para vocês a precificação de alguns produtos que são fabricados em uma padaria. Então, eu entrei dentro de uma padaria e levantei todos os itens gastos e tudo que influencia dentro de um produto para fazer a fabricação dele. E vou mostrar para vocês isso de forma muito fácil e prática. Desde quanto você gastou para criar o produto, para fabricar esse produto, como também como você determina o preço de custo desse produto e o preço de venda. Então vamos ao vídeo. Vamos precificar alguns bolos de padaria, que são vendidos em pedaços, como o de chocolate, de morango e de prestígio. Também vamos precificar a broa italiana, para que possamos entender o custo de fabricação desses produtos. E para fazer o bolo, a gente começa preparando a massa, coloca para assar e depois capricha no recheio e na cobertura, para dar aquele toque especial. E para a broa italiana, também preparamos a massa e colocamos para assar. Pessoal, nós vamos começar aqui pela lista de ingredientes. Aqui tem todos os ingredientes que a gente vai utilizar nessas receitas. E também tem aqui a quantidade que vem na embalagem, a unidade, o preço do valor do produto que você está comprando e o preço unitário. Para esse exemplo, a gente pegou e colocou aqui, ó, quantidade, ovos, por exemplo, a primeira lista aqui, primeiro item da nossa lista, 1. Então aqui vai ser uma peça, então a gente vai começar com uma unidade de ovo. Quanto que ela custa? 52 centavos. Por que que a gente colocou aqui e o preço unitário vai ser 52 centavos? Porque quando a gente for usar lá, por exemplo, 10, 11, 12 ovos, ele já vai pegar esse valor unitário e multiplicar pela quantidade que a gente vai utilizar na receita. Então essa aqui é a quantidade que vem na embalagem que você compra ou que você está precificando. Açúcar refinado, olha aqui, ó, tá 1000 gramas. Poderia ser 1 quilo? Poderia. Só que quando é 400 gramas, você ia ter que colocar 0,4. Então, nesse caso, eu coloco 1000 gramas e divido o valor do preço pelas 1000 e eu vou ter o valor de cada grama. Então, esse valor de grama vezes as 400 gramas vai me dar o valor total da receita, por exemplo. E isso é feito, pessoal, para todos os itens que estão aqui nessa lista. Então, essa lista aqui, eu coloquei tudo o que era necessário para fazer essas receitas. E aqui também, pessoal, tem aqui, ó, o valor de água e esgoto, que é aquilo que você paga aí para estar utilizando a água no estabelecimento. A energia também que você vai gastar. E junto no talão de energia tem a taxa de iluminação pública também. Por que que eu coloquei separado? Porque algumas pessoas têm energia solar. Então, às vezes, fica um pouco separado ali o valor real. Então, aqui eu peguei e coloquei separada a taxa de iluminação e ela é rateado não só dentro desses itens, mas em todos os itens que ele trabalha na padaria. Então, o rateio aqui fica sendo por unidade de medida. E aqui, pessoal, a gente vai começar aqui com um bolo de chocolate. Então, aqui no início, ó, onde está de amarelo, é a quantidade da receita. É o quanto que a gente vai gastar para produzir esse bolo. Então, vamos lá. Primeiro item, 12 peças de ovos. Então, olha lá. Aquele preço que a gente colocou lá, 52 centavos, ele já vem automaticamente para essa planilha aqui. Por quê? Porque eu coloquei para vir automático para facilitar aqui os cálculos. E quando eu jogo 52 centavos aqui, que vem de lá, ele multiplica vezes 12 unidades nesse caso, que daria aqui o total de 6,24. Então, em reais, o que eu estou gastando de ovos é R$ 6,24. E isso é feito para todos esses itens que estão aqui nessa planilha. E aqui embaixo, pessoal, tem aqui, ó, olha, detergente, 2 ml de detergente. Ué, mas o que eu vou gastar detergente numa receita de bolo? Pessoal, como a gente está precificando o real valor desse bolo, aquilo que você gasta para lavar uma vasilha é contabilizado também. Então, você gasta sabão, você gasta água. Então, para isso, você tem que precificar para saber quanto você está gastando com esse tipo de item. A água e energia, sabão, tudo que você gasta aí para fazer essa limpeza tem que sair de algum local. E de onde vai sair? Tem que sair justamente dos produtos que você está produzindo. Então, tá aqui, ó, detergente, 2 ml, água, que é a taxa de água e esgoto, vem junto, né? Aí são 5 litros, tá aqui, 5 litros de água, ele faz a conta aqui, ó, nesse caso aqui, ó, deu 12 centavos. Energia, eu coloquei aqui energia separada, ó, energia do forno, que é quanto que eu gastei no forno. O forno, olha aqui, ó, tempo assando, 40 minutos.
E esse rateio foi por 4. Por quê? Porque eu assei 4 receitas ao mesmo tempo. Então, uma parte dessas vai ser utilizada para o forno. Então, eu fiz aqui, ó, a energia que eu gastei para esse forno, assando esse produto rateado no tempo dele. Energia da batedeira e balança é aquilo que gastou para fazer a pesagem, é aquilo que gastou ali para bater os ingredientes na batedeira. Taxa de iluminação pública é o que eu tinha falado, que eu rateei entre os itens e aqui ele sai um valor de 34 centavos rateado nessa receita. Então, pessoal, aqui o tempo de preparação total foi 57 minutos. São 40 minutos assando e mais 17 minutos, que é o tempo de fazer a massa e é o tempo também de fazer a cobertura, o recheio, é o que gasta para fazer o bolo total. Para que a gente precisa desse tempo de preparação? Só para a gente ter ciência quanto que a gente gastou de mão de obra. Então a gente gastou 57 minutos com mão de obra para fabricar esse bolo. Se você paga um funcionário e você quer saber quanto que isso representa em cada receita, você vai pegar esse valor do funcionário por hora e saber aqui que ele gastou aqui, ó, quase 1 hora fazendo essa receita de bolo. Então você consegue também precificar a mão de obra junto com os itens. Então aqui, ó, o bolo pronto. O bolo pronto, ele pesou 5,4 kg. Só que eles vendem por pedaço. E quantos pedaços são? São 15 pedaços. Então a gente coloca aqui, ó, 15 pedaços e isso representa um valor de R$ 6,88 por pedaço. Esse valor de R$ 6,88 é o valor de custo do bolo? Não é o valor de custo do bolo. Esse valor de R$ 6,88 é o valor de produção do bolo. É aquilo que você gastou para fabricar ele. Mas quando você fabrica, até você colocar para venda, tem outras coisas que você tem que colocar junto, que são os impostos, a embalagem, um funcionário que está trabalhando para vender esse produto, a taxa de maquininha de cartão. Então a gente tem que considerar outras coisas para fazer o real custo do produto. Então esse aqui é o valor de fabricação. Então esse produto aqui ele custou R$ 6,88 o valor do pedaço. Caso a pessoa queira vender por quilo, a gente tem aqui, ó, o valor de custo de fabricação por quilo. Como ele deu 5,4 kg, dividindo o total que a gente gastou de R$ 103,12, ele fica um valor de R$ 19,10 o quilo. Então, se você for fazer um bolo por encomenda e quer saber por quanto você vai cobrar por quilo, então você consegue visualizar isso aqui também. Agora a gente tem o bolo de prestígio. O bolo de prestígio também tem aqui os ingredientes e o valor final dele, ó, deu R$ 83,47. O valor deu um pouco menos do que o valor do bolo de chocolate. Por quê? Por causa dos ingredientes que são utilizados, do recheio, o que vai de cobertura. Então pode variar o preço de fabricação entre um bolo e outro. Nesse caso, o valor desse bolo com 15 pedaços, ele sai a R$ 5,57. E quanto que era o outro? Olha, o outro era R$ 6,88. Então quer dizer o quê? Que o de chocolate ele fica mais caro para você fabricar do que o bolo de prestígio. Porque alguns itens que tem no bolo de prestígio não tem no de chocolate e vice-versa. E aqui, pessoal, a gente tem o bolo de morango. Também a gente tem aqui todos os ingredientes que a gente está utilizando para esse bolo. Está tudo aqui em amarelo. E o total desse bolo deu R$ 97,11. E como são 15 pedaços, ele sai um valor de R$ 6,47 cada unidade. Então aqui dá para a gente visualizar o quanto sai cada pedaço desse bolo utilizando essa receita. Agora eu tenho aqui uma outra planilha que mostra aqui o valor do pedaço, o custo de fabricação de cada pedaço desse. Então aqui, ó, o bolo de chocolate custou R$ 6,88, o bolo de prestígio ele custou R$ 5,57 e o bolo de morango R$ 6,47 cada pedaço. Como são 15 pedaços, aí para você saber o valor total do bolo, é só multiplicar esse valor por 15. Então, esse valor é o custo de fabricação. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente determina o preço de custo, quanto que vai custar esse produto. E a gente vai utilizar outra planilha. Então, vamos calcular aqui primeiro de chocolate.
quanto que é o custo de fabricação? R$ 6,88. Então a gente vai pegar aqui, chegar nessa planilha de cálculo aqui e colocar o valor de R$ 6,88, que é o valor de custo de fabricação desse bolo. E aqui a gente vai colocar tudo que incide para a gente fazer a formação do preço de venda. Então, primeiro, a gente vai colocar qual que é o valor do custo, para a gente saber quanto que está custando esse bolo, para saber por quanto que vai vender. Então, vamos lá. Margem de imposto. Nesse caso aqui, o imposto é 7%. Margem de comissão do vendedor. Não tem comissão do vendedor, então vai ser zerado. Margem de custo de despesas fixas e variáveis. Isso representa 32% do valor do faturamento. Margem de lucro líquido. Aqui a gente vai colocar zerado. Por quê? Porque a gente vai determinar o valor do custo. Então, por enquanto, a gente não vai ter lucro. Margem de maquininha de cartão, 1,04%. Valor de embalagem. Nesse caso, a gente vai considerar um valor zerado, porque geralmente as pessoas comem no local. E o valor de frete também é zerado. 11,47 seria o valor do custo desse bolo. O que é que a gente determinou aqui? Que 6,88 é o que a gente gastou para produzir, e quando a gente vai vender, a gente tem outros custos que estão envolvidos e dá esse valor de 11,47. E se você quer saber quanto que você vai ganhar de lucro, você vai determinar aqui. Se você quiser, por exemplo, ganhar 5% de lucro, você vai ter que vender esse bolo por R$ 12,52 o pedaço. Se você quer 10% de lucro, você vai ter que vender ele por R$ 13,77. E se você quiser ganhar 15% de lucro, isso, pessoal, é lucro líquido, que é realmente aquilo que entra no seu bolso. Você vai ter que vender a R$ 15,30. Então, aqui dá para você ver por essa planilha, para fazer a formação de preço, para você determinar por quanto você vai vender esse bolo e saber também quanto que ele está custando para você. Valor da margem de lucro zero, então você sabe que esse bolo ele custa para você R$ 11,47. Isso envolvido a mão de obra, porque a mão de obra está rateada aqui nas despesas fixas e variáveis, que são outras despesas que incidem também sobre o valor de cada produto. Então aqui o valor do custo deu 11,47 e vamos colocar na outra planilha aqui, ó, o valor do custo, 11,47. Agora vamos descobrir qual que é o valor de prestígio. Então nós vamos aqui, ó, é 5,57 o bolo de prestígio, e a gente vai colocar aqui, ó, 5,57. Todas as outras margens continuam e a margem de lucro zerada. Para quê? Para a gente definir aqui o valor do custo. Então deu quanto? 9,29. Então a gente vai vir aqui e colocar 9,29. E o de morango custa 6,47 o custo de fabricação. Então a gente vai vir aqui, ó, 6,47 e ele vai sair por quanto? 10,79. Então a gente vai vir aqui, colocar aqui 10,79. Então, pessoal, aqui, ó, esse valor é o valor sem lucro nenhum. Para você saber quanto que custa o valor de fabricação do seu produto e o custo do produto, já incluído as despesas para você vender esse produto. Então aqui, lembrando que aqui está sem o lucro. E aqui, pessoal, você tem 3 bolos diferentes com valores diferentes. Se você for trabalhar com um valor só, o que você vai fazer? Você vai pegar uma média. Então vamos pegar aqui uma calculadora. Aqui, ó, 11,47 é o bolo de chocolate, mais 9,29 é o bolo de prestígio, mais 10,79 é o bolo de morango. Então, 31,55 dividido por 3, então você vai ter uma média. Não é o valor de cada um, é uma média de R$ 10,51 custo de cada pedaço desse produto. Cada pedaço do bolo custa, então, R$ 10,51. Agora o lucro, aí depende de cada um quanto quer jogar de lucro. Depende da região, depende do tipo de padaria que tem, se os seus clientes aceitam um valor de margem maior ou não, se você tem concorrência ou não.
Isso aí é definido de acordo com cada um. E agora a gente vai falar aqui sobre a broa italiana. Aquela lista que a gente colocou o valor dos ingredientes, ela vem para cá também. Então aqui a gente tem a quantidade que a gente vai utilizar na receita. Olha, 12 ovos também. Quanto que é? 52 cada ovo, deu 6,24 o total. Então aqui todos esses itens dão um valor de R$ 66,05 para a fabricação dessa broa. E aqui, ó, o valor de quilo dela deu 5,475 kg. Quer dizer o quê? Que o valor total dela pronta, depois de assada, deu 5,475 kg. Só que essa broa são 6 formas. Então, aqui, ó, broa 1 deu 865 gramas, broa 2, 940 gramas, broa 3, 955 e assim por diante, até a soma delas dá os 5,475 kg. E o valor foi 66,5 o valor para fazer essas broas. E quando você divide o 66,5 pela quantidade de quilo, você vai saber o preço por quilo. Nesse caso é R$ 12,06 o valor do quilo de fabricação dessa broa. Então 12,6. Aqui, ó, tá aqui nessa planilha o valor do custo de fabricação. E agora nós vamos determinar o valor do custo do produto. Quanto está custando cada broa dessa para a gente determinar aí o preço de venda. Então vamos lá, R$ 12,06. Vamos na planilha 12,06. E nessa planilha a gente vai colocar as mesmas margens. O imposto é 7%, que a gente tinha definido, zero de comissão de vendedor, despesas fixas e variáveis representa 32%. O lucro, vou deixar zerado para a gente saber qual que é o valor do custo desse produto. Margem de maquininha de cartão, 1,04%. Valor de embalagem, vamos considerar que custa 10 centavos e o frete é zerado. Essa broa, ela é colocada numa sacolinha para a pessoa levar. Então, ela custa aqui um valor de 10 centavos de embalagem. Só que a embalagem que se coloca a broa, ela já é calculada fora. Vou mostrar para vocês. Quanto que foi o custo aqui do preço de venda? Então aqui, ó, com o lucro zerado, o preço de venda tem que ser a R$ 20,28. Então vem aqui, R$ 20,28. Então quer dizer o quê? Que ele custa para você esses R$ 20,28. A partir daí é que você vai ter um lucro. E aqui, pessoal, na receita, tem aqui, ó. Olha, embalagem plástica. Essa embalagem aqui é uma forminha que é colocado. Então, aqueles 10 centavos que a gente colocou é só a sacolinha para a pessoa levar. Então, aqui a gente determinou também o valor dessa broa italiana. Agora, o valor do lucro depende de cada um. Vamos simular aqui se a gente fosse ganhar 5% de lucro. Se a gente fosse ganhar 5% de lucro líquido, a gente deveria de vender por R$ 22,13. Isso para ganhar R$ 1,11, que é o que representa 5%. Se você quiser jogar 10 de margem de lucro líquido, você vai ter que vender ele por R$ 24,34 para ganhar aí R$ 2,43. E se você jogar aí 15% de lucro líquido, o valor de venda seria a R$ 27,05. Então, pessoal, viu como é feita a precificação de um produto que é fabricado? Pois é, esse foi um exemplo prático para você ver que realmente você consegue enxergar quanto custou para produzir o produto e por quanto você pode vender esse produto. Me conta aqui, aonde você mora, na sua cidade, é mais ou menos esse valor, o valor do bolo, o valor da broa, o valor praticado? Você acha que está dentro daquilo que você imaginava? É o valor esperado? E se você vende esse tipo de produto, o que é que você me diz? Você tinha noção de que o valor de custo seria esse? Você está tendo lucro ou está tendo prejuízo? Me conta aqui, coloca aí nos comentários.